Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, Tavinho, acabei me esquecendo aqui. Eu tinha que voltar amanhã. Voltei um dia antes aqui. Pensei que era hoje. Estamos aí. Depois você Fica desconta. de crédito. Você fica com crédito aí. É melhor ter É, crédito do que dever. Você voltou ontem que horas? é, Que horas você voltou ontem? voltando hoje. Não, você voltou hoje de manhã? Sim, estou voltando hoje Não, aqui. não, Não, estou mas não estou falando em São Paulo. voo para São Paulo. Você veio ontem que horas? Não. Só a semana que vem. Vou ficar aqui mais uma semana. Não, eu estou falando de lá para cá, de Porto Alegre para cá. Que horas você voltou ontem? Ah, Não voltei, eu estou em Porto Alegre. você está em Porto Alegre? Oxe, eu estou Sim. achando que você voltou para São Paulo. Ah, então tá bom. Então vai dar para saborear muito churrasco ainda, muita costela durante a Ainda. semana. Hã? Com certeza? Bom, ainda bem que você voltou, porque a gente sente falta de você aqui, as suas análises econômicas. Antes da gente bater um papo aí sobre algumas coisas, muita coisa não aconteceu, aconteceu. Mas vamos começar com as commodities agrícolas, mercado financeiro. São Paulo, olha, São Paulo está uma cidade parada ainda, viu? Está tudo vazio, tranquilo, calmo. Muita gente na praia, as imagens que vêm lá do Guarujá, Santos, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, tudo lotado, tudo. O pessoal está esticando o couro, queimando o couro lá no sol. Bom, conta pra gente aí o que temos aí no mercado nessa segunda-feira. Davi, o mercado também bastante parado aqui, até por conta desse início de ano de pouca novidade aqui nos mercados financeiros também. Dólar operando com leve alta nesse início de semana, 0,3% agora, R$ 4,89 é a cotação, Davi. Mercado de ações em queda, um pouco movimento, na verdade, queda de 0,6% nesse momento. E o mercado de commodities agrícolas também com predominância de quedas. Especialmente no mercado de grãos, soja caindo 0,8% lá na Bolsa de Chicago, milho também 0,2%, em boa parte por conta de melhora do clima aqui para a safra brasileira. Safra brasileira que já tem perdas por conta do que aconteceu lá no mês de dezembro, faltou chuva, atrasou o plantio, prejudicou a produtividade de soja que já estava plantada, mas agora a previsão de clima melhor, tem previsão de boas chuvas nessa semana, mercado reagindo negativamente. Então, soja e milho caindo por conta de clima aqui no Brasil. Trigo também cai, 2,2% nesse momento. Na Bolsa de Nova York, mercado também com predominância de quedas, é o caso do algodão, queda de 0,5%. Café arábica, menos 1%. Suco laranja também cai, 0,9%. Cacau com a queda forte de 3 pontos percentuais. Na contramão, na Bolsa de Nova York, só o açúcar, queda de 0,8%. E aqui no mercado futuro da B3 de São Paulo, boi gordo, subindo, 0,4% nesse momento, contrato de janeiro, tá vendo? Esse é o retrato do mercado nesse momento, bolsas recém abriram, vamos ver como é que se comporta no decorrer das próximas horas. Vamos então começar. Eu estava perguntando se você voltou ontem, porque o meu filho passou a semana em Porto Alegre. Eu fui buscá-lo no aeroporto ontem, às 10 horas da noite. Foi por isso que eu estava perguntando aqui, achando que você tinha voltado num voo ontem. Vamos lá. Balança comercial brasileira. Temos aí o superávit confirmado aí. A gente já tinha tocado nessa... Já vinha acompanhando aí, fazendo o passo a passo, o step by step, o degrau a degrau, passo a passo, como dizem os americanos, o ano todo, né? E bateu lá em cima, né? Sem dúvida. É o balanço oficial divulgado hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, mostrando aqui, confirmando, na verdade, aquilo que já se previa, um superávit gigantesco, recorde, na verdade, 98,8 bilhões de dólares. Crescimento de 60,5% em relação ao ano passado. Então, essa é a grande notícia, um desempenho extremamente positivo e puxado pelo agronegócio. Foi o grande player aqui que puxou as exportações para cima, foram os produtos, não só do agronegócio, commodities em geral, na verdade. O Brasil é um grande exportador de commodities, isso inclui, por exemplo, o minério de ferro, que também contribuiu para esse saldo muito bom na balança comercial. Nos produtos do agro, o destaque para a soja, exportação recorde, né, por conta de uma safra também recorde no ano passado. Aqui, exportações superando 100 milhões de toneladas. Né? O preço não ajudou muito, mas o volume acabou compensando. E isso fez com que a soja contribuísse decisivamente para esse resultado da balança comercial do setor do agronegócio. Outro setor que teve um excelente desempenho no ano passado, a gente tem acompanhado aqui
ou acompanhou isso ao longo de todo o ano foi o açúcar, né? O açúcar com salto nos preços por conta de quebra na produção mundial e o Brasil se beneficiou muito disso, teve uma boa safra aqui e preço muito bom, que raramente coincide, né? Preço bom e com boa produção. Então, para o Brasil foi muito bom o mercado do açúcar no ano passado. Então, outro setor que se destacou. E o milho também, né? O milho por conta também de volume, recorde de exportação. O Brasil superou os Estados Unidos no ano passado. O preço não ajudou, podia ter sido até muito melhor o desempenho da balança comercial. Mas o volume acabou compensando isso com mais de 50 milhões de toneladas. Fecha mais ou menos 54,5 milhões de toneladas exportadas pelo Brasil em 2023. E outro produto que se destacou foi o farelo de soja, derivado da soja, que também acompanhou em volume por conta também do tamanho da safra do ano passado. Então, tivemos mais farelo para exportar também pelas nossas indústrias voltadas para o setor de oleaginosas. Então, esses foram os grandes destaques do ano passado. Outros produtos também tiveram desempenho positivo por conta de preços melhores, caso, por exemplo, do cacau, do suco de laranja, mas sem o mesmo destaque, até pela dimensão menor, em relação a esses que eu acabei de citar, que foram a soja, açúcar, milho e farelo, Tavinho. Esse 8 de janeiro, a vida vai voltando ao normal, depois aí do período de festas de fim de ano, e a primeira semana também, onde todo mundo, muita gente aí emendou. E a economia começa a pegar aí, devagarzinho, mas já temos aí essa semana começando com revisão de alta para a inflação de 2023. Uma revisão da inflação do ano passado, os dados não estão bem fechados ainda, mas o mercado estimando que tenha ficado em 4,47%. A previsão anterior era um pouco menor, 4,46%. Basicamente fechada a inflação do ano passado. Para esse ano agora, expectativa de cair para 3,9%, 3,90%. É a mesma estimativa já feita na semana passada, no início do ano, que se mantém nessa nova consulta do Boletim Focus do Banco Central divulgada hoje. 3,90%. Portanto, tendência de queda da inflação esse ano para um nível mais civilizado, até no sentido de ficar mais parecido até com a dos países avançados. A inflação americana está acima disso nesse momento, embora com tendência de queda. Então, o Brasil aqui, finalmente, voltando a ter uma inflação de padrões aceitáveis. A previsão, pelo menos, para esse ano. O governo até prevê um pouco menos, 3% apenas. No mercado ainda não há tanto otimismo assim. PIB para o ano passado se manteve, o crescimento de 2,9%, 2,92%. Para esse ano, uma pequena melhora em relação à expectativa do mercado que se tinha até semana passada. 1,59% é a expectativa nova divulgada hoje, Tavinho. Basicamente, para os demais setores e mais itens que o Banco Central consulta todas as segundas-feiras, temos ainda a taxa de juros, expectativa de que caia para 8,5% esse ano. Lembrando que a taxa básica de juros, a Selic, está em 11,75% nesse momento. Ou seja, a expectativa cai, para 9%, não para 8%, 8,50% para o ano que vem. Então, a expectativa desse ano fechar a 9%, que também é uma situação bem mais confortável do que aquela que a gente teve ao longo dos últimos anos. Taxa de câmbio se mantém a expectativa de ficar em torno de 5%. E esses são os dados básicos, portanto, do Boletim Focus divulgado hoje, Tavinho. Ok, Silmar, mas de modo geral, essa previsão aí de que vai fechar em alta, essa revisão, ela já vem sendo sentida pelo consumidor, né? Basta ver preços de alimentos aí em supermercados, na média, não colocando as coisas sazonais que sobem e descem, mas na média geral, está tudo muito mais caro. Os alimentos estão todos subiram de patamar, entraram num outro patamar e a sensação que o consumidor tem é de que os números estão contra ele, né? Sem dúvida, sem dúvida. No bolso, especialmente alguns produtos mais sensíveis ao bolso do consumidor de baixa renda, né, Tavinho? Na média, até que a situação está ficando um pouco mais confortável. Agora, tem aqueles produtos básicos, né? Infelizmente, a alimentação é fundamental para quem tem renda baixa, quase todo orçamento vai para alimentos, e, infelizmente, nesse caso, para o consumidor, preços bastante salgados ainda para alguns produtos, hortigranjeiros, em princípio, e, por outro lado, Tavinho, uma situação que pode mudar no sentido negativo para o consumidor esse ano, essa quebra da safra que está havendo aqui, né? No caso da soja, por conta do clima. Os números não estão fechados ainda, o pessoal está contabilizando qual foi o efeito dessa seca sobre a safra de soja, de milho também, e isso, claro, vai acabar impactando na inflação mais lá para frente, por conta do aumento
do custo da ração animal, tem tudo a ver com soja e milho, né? Então, muita expectativa com relação ao tamanho da safra brasileira desse ano, que se a quebra for, como muita gente já vem prospectando aqui, é uma quebra maior do que vem sendo divulgado pelos dados oficiais, isso certamente vai ter impacto no custo da ração. E aí aumenta o preço de carnes, de leite e de outros itens que são sensíveis a esse composto, né, Tavim? Então, esse grande ponto de interrogação nesse início do ano é o impacto da ração e o efeito disso sobre a inflação. E eu acho que do que passou aí nas festas de fim de ano e na sua saída, na sua ausência agora no seu retorno hoje, eu acho que o mais significativo foi a aprovação da reforma fiscal, ou pelo menos o início de um projeto, porque isso demora muito tempo para fazer, né? Coisa de 8, 10 anos aí pelo menos, mas para que se deem os primeiros passos da reforma fiscal. Não sei, muita gente está cética em relação a isso, se realmente os impostos vão baixar. Nós falamos agora de alta das coisas, de modo geral, no Brasil. Muito disso é por conta de taxação de imposto, que é extremamente desigual e desumana no Brasil. É uma coisa que eu recebi aqui, por isso que eu acho que vale comentar. A fonte é o Banco Mundial, né? E aí, tributos no Brasil. Eu não sei se a reforma tributária vai conseguir controlar preços, porque os preços eles andam um pouco independentes da relação de tributos. O tributo, o imposto já está embutido ali. Agora, por exemplo, no Brasil, nos medicamentos, sobre medicamentos, 36% de impostos. Sobre a luz, 45,8%. Sobre a gasolina, 57,03%. Cigarro, 81%, acho que podia ser até 150%. Estou nem aí com imposto de cigarro, cobra mesmo. Agora, olha as aberrações. Na carne bovina, 18,63%. Na carne de frango, 17,91%. No sal, 29,48% de tributos. No óleo de soja, 37,18%. Na farinha, 34,47%. Olha, isso aí é extrema necessidade, uso diário. Açúcar, 40%, leite, 38%, café, 36%, macarrão, 35%. Aí fica difícil, né, Silmar? Bom, o objetivo da reforma tributária, felizmente aprovado já no final do ano, embora cheia de penduricalhos aqui que não deviam existir, mas é uma boa notícia, isso deve levar ao longo dos próximos anos, demora um pouco ainda para acontecer, leva uma simplificação da carga tributária, ou seja, as empresas vão precisar de menos contadores e advogados para fazer conta lá, para pagar menos impostos. Ou seja, isso é uma grande conquista brasileira, sendo perseguida há muito tempo, ou seja, trazer essa carga tributária para uma simplificação, como existe em outros países, né? Ou seja, praticamente todo o Ocidente aqui com uma simplificação que é chamada do IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Então, isso melhora bastante nesse sentido, mas não significa que vai reduzir-se significativamente o que nós pagamos de impostos. Pelo contrário, aparentemente aqui houve tanto penduricalho no final que o índice base da inflação ainda vai ficar extremamente elevado. E isso vai demorar bastante para diminuir. Então, a conquista, na verdade, é a simplificação, não necessariamente uma redução dos impostos. E, claro, o Brasil, com isso, vai se manter entre os países que mais tributam produtos. Uma novidade que pode ser boa, Davi, é que dentro dessa malha toda aqui de tributação, produtos básicos da alimentação devem ser zerados em termos de impostos. Hoje, produtos básicos como feijão, por exemplo, pagam imposto em alguns estados, outros estados pagam menos. Então, a ideia é que esses produtos básicos, cuja lista ainda está para ser definida claramente, o que vai estar incluído nessa lista e o que fica fora, mas basicamente os principais produtos básicos, tipo arroz, feijão, ovos, por exemplo, devem ser isentos de impostos, é o que está se esperando. Então, isso simplesmente isso sim é uma boa conquista aqui, que vai baratear o preço para esse consumidor de baixa renda e nesses produtos básicos que hoje são mais caros. Então, essa é uma expectativa positiva dessa mudança na legislação tributária aqui no país. Davi.
Ok, Silmar. Tá aí, então, as informações. Obrigado aí pelo seu retorno com um dia de antecedência, trazendo aí já para a gente as primeiras informações. E olha, são 11 horas e 26 minutos aqui em São Paulo, em Porto Alegre também. Pode ir que o carvão já está se transformando em brasa, pronto para colocar aquela bela costela que é o churrasco preferido do gaúcho. Não errei, não, né? A costela foi ontem também. A costela foi ontem? E hoje? É. Hoje, o que vai hoje? Não, hoje nada. Churrasco todo dia, né? Pensei que era Só churrasco todo dia. Não, não. Então, até amanhã. Um abraço. Bom dia. Não é, Davi. Um abraço.